O primeiro majestoso de 2020 está marcado para esse sábado no Morumbi em partida válida pelo Paulistão. E o clássico é a oportunidade de Pato alcançar algo que ainda não conseguiu pelo São Paulo, marcar contra o Corinthians. Buscando recuperar o bom futebol pelo São Paulo, Pato agora tentará balançar as redes pela primeira vez contra seu ex-clube, pelo qual registrou uma passagem conturbada. O Comerciante passou em branco nas duas partidas que disputou contra o Corinthians, ambas realizadas no ano passado. Em 2014 e 2015, quando esteve emprestado ao São Paulo, o atacante não pôde encarar a equipe alvinegra devido a uma cláusula que impediu o atleta de atuar contra o Corinthians. Caso quisesse o atacante em campo, o São Paulo teria que arcar com 5 milhões de reais de multa, algo que não aconteceu. Na decisão do Paulistão de 2019, vencida pelo Corinthians, o jogador de 30 anos também não conseguiu entrar em campo para jogar contra o Corinthians, já que não foi inscrito a tempo para disputar a competição estadual. Um possível gol no majestoso deste fim de semana, porém, não seria o primeiro de Pato contra o Corinthians. Quando ainda vestia a camisa do Inter, em 2007, Pato encarou o Corinthians pelo Brasileirão e marcou 2 vezes no triunfo por 3-0 do Inter. Pato vive um jejum que completou exato 6 meses na última segunda-feira. A última vez que lançou as redes foi em 10 de agosto de 2019, quando anotou 2 gols na vitória sobre o Santos. O diretor executivo do São Paulo, Raí, afirmou ao Conselho Deliberativo do clube em reunião realizada na noite da última quinta-feira que o momento é de vender jogadores e não contratar. O São Paulo não trouxe nenhum novo jogador para essa temporada. O principal investimento do clube foi a compra dos direitos econômicos de Volpi, que estava emprestado pelo Querétaro do México. O negócio custou 5 milhões de dólares. A necessidade de fazer caixa com venda de atletas é conhecida pelo clube desde o fim do ano passado, quando fechou com déficit de 130 milhões. Apesar disso, São Paulo resistiu à investida do Ajax da Holanda, que tentou contratar Antony em janeiro. Os europeus ofereceram 117 milhões para levar o atacante, mas a diretoria do São Paulo segurou na expectativa que o jogador se valorizasse ainda mais durante essa temporada. Ele é tido como nome provável na seleção nas Olimpíadas de Tóquio. Reforço do Atlético Goianiense para a temporada de 2020, o goleiro Jean, em São Paulo, foi apresentado na última quinta-feira pelo Dragão. A entrevista coletiva do arqueiro foi a primeira vez em que o jogador falou publicamente sobre o caso de agressão à sua ex-esposa, enquanto o casal estava de férias em Orlando. Durante a entrevista coletiva, Jean teve a oportunidade de se pronunciar publicamente sobre o episódio e aproveitar para pedir desculpa a todas as mulheres, além de afirmar que ele não é esse monstro. O goleiro ainda afirma que não havia se pronunciado porque estava impossibilitado pela justiça americana. Peço desculpa a todas as mulheres que se sentiram ofendidas e a todos em geral. Tenho que agradecer ao Atlético Goianiense e ao presidente por abrir as portas. Não sou esse monstro, nunca tinha tocado em ninguém. Foi uma situação de momento pelos fatos que vou esclarecer depois, mas não quero justificar o ato, declarou o goleiro. Sem se aprofundar no assunto, Jean disse que toda a história tem 2 lados e que ainda irá contar sua versão detalhada sobre os motivos que o levaram a agredir a sua ex-esposa. Toda a história tem 2 lados, mas nada justifica a agressão. Fiquei totalmente errado. Não estou dizendo que pela história ter 2 lados estou certo em agredir. Foi a reação que eu tive. Nunca tinha agredido ninguém. Quem me conhece há mais tempo se surpreendeu com o que aconteceu. Mas tem coisas que eu só vou poder falar em breve, disse Jean. O goleiro ainda disse que cogitou encerrar a carreira como jogador de futebol e agradecer a oportunidade do Atlético Goianiense. Pensei em parar de jogar futebol no momento em que estava sendo atacado de todos os lados. Pessoas me xingando e me julgando em tom muito agressivo, ameaçado até de morte. Pensei sim em parar de jogar, sofri bastante e estou sofrendo. Se não fosse o Atlético, meu contrato com São Paulo estaria suspenso e não teria como trabalhar para sustentar minhas 2 filhas. De coração, agradeço muito ao clube, finalizou Jean. O São Paulo encerrou na tarde desta sexta-feira a preparação para o clássico contra o Corinthians. As equipes se enfrentam nesse sábado no Morumbi pela 6ª rodada do Paulistão. O treino desta sexta-feira foi totalmente fechado para a imprensa. Diniz fez mistério na escalação e optou por fechar todos os trabalhos táticos dos times titulares durante a semana. As novidades podem ser Igor Gomes e Antony. Os jogadores estavam com a seleção brasileira olímpica e perderam os 5 primeiros jogos do São Paulo no Paulistão e agora volta a ser opção.
Além do treino tático, Diniz aprimorou as bolas paradas de acordo com o relato do site oficial do clube. As atividades tiveram duração de 2 horas. O provável São Paulo para encarar o Corinthians é Thiago Volpe, Juan Fran, Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo, Tietê, Daniel Alves, Hernanes ou Igor Gomes, Vitor Bueno, Pablo ou Antony e Alexandre Pato.